Jeremias, capítulo 49. Sobre os filhos de Amon. Assim diz o Senhor: por acaso Israel não tem filhos, nem tem herdeiro? Por quê, pois, Malcã tomou posse de Gade, e seu povo habitou em suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon clamor de guerra, e se tornará em um amontoado de ruínas, e suas vilas serão queimadas a fogo, e Israel tomará posse daqueles que tinham-lhes tomado, disse o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque a é destruída, clamai, ó filhas de Rabá, vestivos de sacos, lamentai, e rodeai pelas cercas, porque Malcã irá em cativeiro, seus sacerdotes e juntamente seus príncipes. Por que te orgulhas dos vales? Teu vale se desfez, ó filha rebelde, que confia em seus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que trago medo sobre ti, diz o Senhor dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis forçados a fugir, cada um por si, e não haverá quem consiga reunir os que andam sem rumo. Mas depois disso restaurarei os filhos de Amon de seu infortúnio, diz o Senhor. Sobre Edom. Assim diz o Senhor dos exércitos: por acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos prudentes? Estragou-se sua sabedoria? Fugi, voltai-vos, escondei-vos em profundezas para habitar, ó moradores de Dedã, porque trarei sobre ele a calamidade de Esaú no tempo em que eu o punir. Se recolhedores de uva viessem contra ti, por acaso não deixarão sobras? Se ladrões de noite viessem, não te danificariam apenas o que achassem suficiente? Mas eu despirei a Esaú, descobrirei seus esconderijos, e não poderá se esconder, será destruída sua descendência, e também seus irmãos e seus vizinhos, e deixará de existir. Deixa teus órfãos, eu os criarei, e em mim confiarão tuas viúvas. Pois assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beberem do cálice, certamente o beberão, e ficarias tu impune por completo? Não ficarás impune, e certamente beberás. Pois jurei por mim mesmo, diz o Senhor, que Bosra se tornará em espanto, humilhação, deserto e maldição, e todas as suas cidades se tornarão desolações perpétuas. Ouvi uma notícia do Senhor que um mensageiro foi às nações, para dizer: juntai-vos, e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque este fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O terror que tu causas te enganou, assim como a arrogância de teu coração, tu que habitas nas cavernas das rochas, que tens a altura dos montes, ainda que levantes teu ninho como a águia, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor. Assim Edom servirá de espanto, todo aquele que passar por ela se espantará, e assoviará por causa de todas as suas pragas. Tal como a destruição de Sodoma e de Gomorra, e de suas cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém habitará ali, nem filho de homem morará nela. Eis que será como o leão que sobe da mata do Jordão contra a morada do forte, porque repentinamente o farei correr dela, e ordenarei contra ela a quem eu escolher, pois quem é semelhante a mim? E quem manda em mim? E quem é o pastor que pode subsistir diante de mim? Portanto ouvi o conselho do Senhor, que ele determinou sobre Edom, e seus pensamentos, que decidiu sobre os moradores de Temã: certamente os menores do rebanho os arrastarão, e destruirão suas moradas com eles. A terra treme do estrondo da queda deles, e o grito de sua voz foi ouvido até no Mar Vermelho. Eis que como águia subirá e voará, e estenderá suas asas sobre Bosra, e o coração dos guerreiros de Edom será naquele dia como o coração de mulher em dores de parto. Sobre Damasco. Envergonharam-se Amate e Arpade, porque ouviram mais notícias, derreteram-se em mar de angústia, não podem se sossegar. Enfraquecido está Damasco, virou-se para fugir, e foi tomada de medo, angústia e dores a tomaram, como de mulher que está de parto. Como não foi abandonada a famosa cidade, a cidade de minha alegria? Por isso seus rapazes cairão em suas ruas, e todos os homens de guerra serão mortos naquele dia, diz o Senhor dos exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, que consumirá as casas de Ben-Hadad. Sobre Quedar e dos reinos de Razor, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar, e destruí os filhos de Oriente. Tomarão suas tendas e seus gados, suas cortinas, e todos os seus vasos, e seus camelos, levarão para si, e lhes gritarão: o medo está ao redor. Fugi, afastai-vos para muito longe,
Buscai profundezas para habitar, ó moradores de Hazor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós, e pensou um plano contra vós. Levantai-vos, subi contra uma nação tranquila, que habita em segurança, diz o Senhor, que nem tem portas nem ferrolhos, que vivem sozinhos. E seus serão camelôs para a presa, e a multidão de seus gados para despojo, e os espalharei por todos os lados, até os cantos mais distantes, e por todos os lados lhes trarei sua ruína, diz o Senhor. E Hazor se tornará uma morada de chacais, desolada para sempre, ninguém habitará ali, nem filho de homem morará nela. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias, sobre Elão, no princípio do reinado de Zedequias rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que quebrarei o arco de Elão, o principal de seu poder. E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos do céu, e os espalharei por todos estes ventos, não haverá nação para onde não venham exilados de Elão. E farei com que Elão tenha medo diante de seus inimigos, e diante dos que buscam tirar sua vida, e trarei o mal sobre eles, o furor de minha ira, diz o Senhor, e mandarei espada atrás deles, até que os acabe por completo. E porei meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Mas será nos últimos dias, que restaurarei Elão de seu infortúnio, diz o Senhor.